Quem contou a história do nosso país até agora? E que história tem contado? Será que as pessoas negras e indígenas permanecem silenciadas? Ou diante de histórias mal contadas, hoje podemos falar de novas narrativas? Qual é o lugar de fala das pessoas brancas diante da luta antirracista? Esse é o tema do terceiro episódio do Diálogos Interraciais. Olá, sejam todos e todas muito bem-vindos ao terceiro episódio do podcast Diálogos Interraciais. A gente chegou aí na segunda etapa, mais da metade desse projeto que busca debater temas ligados ao racismo, mas principalmente à luta antirracista. E a proposta desse projeto é promover um ambiente de educação antirracista a partir do diálogo, conectando diferentes etnias, povos racializados, pessoas brancas, para debater, para conversar e para construir, então, diálogos mais construtivos que levem o nosso país para se tornar um país de igualdade racial. E você já sabe, eu sempre estou aqui no estúdio com a Thaís Bonato Gomes, nossa parceira do Instituto Aurora. Eu sou Esther Atanásio, sou uma mulher branca, tenho cabelos longos e lisos castanhos, olhos castanhos também, e hoje estou usando um blazer rosa pink, por cima de uma regata preta, e uso uma pulseira na cor roxa, feita com sementes de açaí, de uma comunidade indígena do Amazonas, a comunidade Cambeba, na região de Manaus. Thaís, se apresenta, por favor. Oi, Esther. Oi, pessoal. Eu sou a Thaís Bonato Gomes, eu sou uma mulher negra, com a pele parda, eu tenho cabelo crespo, amarrado pro lado. Eu tô usando uma blusa roxa ou rosa. Pra mim ela é roxa, com olhinhos, e uso óculos. Eu uso óculos transparentes. A gente vem aí de uma caminhada, né, Thaís, de 3 episódios falando de temáticas como autodeclaração racial, identidade, ancestralidade, muito retornando à história do nosso país. E hoje a gente vai falar mais de narrativas, né? E a grande pergunta que norteia essa conversa é: quem conta a história do nosso país e quem contou até agora? E acho que poderia também incluir por meio de que canais, né, de que veículos essa história tem sido difundida. Conta um pouquinho mais pra gente do que a gente vai falar hoje e essa palavrinha aí, lugar de fala, essa expressão. Exatamente, Esther. No episódio de hoje, nós vamos falar sobre quem narra a nossa história ou o que narra a nossa própria história. De que maneira a gente vai ponderar sobre essas questões, né, de lugar de fala, o local social de fala que cada pessoa tem, e dessa forma a gente quer instigar todo mundo que está aqui presente a pensar como o silenciamento sobre determinadas vivências também comunica. É verdade. E quem vai conversar com a gente, eu tô super feliz em receber aqui, porque são 2 mulheres muito especiais, e elas vão trazer pra gente aí novas perspectivas, né? São 2 mulheres que têm buscado construir novas narrativas, e no caso da Ariene Wapichana, ela é jornalista, defensora da comunicação indígena, e ela tem trazido então esse olhar de escuta dos povos indígenas para o meio jornalístico. Seja bem-vinda, Ariene. Por favor, se apresenta pra gente. Eu sou Ariene Susui, eu sou do povo Wapichana, meu nome Susui significa flor na língua wapichana, e esse é o meu nome na língua indígena. O primeiro nome, Ariene, é o nome na língua portuguesa. E eu tô com um colar de um povo, que é lá do território do Amapá, e os óculos da cor vermelha. Meu cabelo, ele é um cabelo liso, cabelo curto, e eu tô com uma camisa estampada da cor cinza. Obrigada. Nós também vamos conversar e ouvir a Silvia Silva, que é mestre em psicologia social e atua como educadora corporativa em diversidade, equidade e inclusão, tratando aí de temas relacionados ao letramento antirracista. Boa tarde, seja bem-vinda, Silvia. Boa tarde, Esther. Boa tarde, Thaís. Prazer estar aqui com vocês, fazendo minha audiodescrição. Eu sou uma mulher negra, da pele escura. Aqui nem está aparecendo tanto, mas é pelo tanto de luz que tem aqui no ambiente. Eu tenho o cabelo crespo, relativamente curto, está preso no alto da cabeça.
Estou com um brinco amarelo e uma blusa vermelha. Obrigada, Silvia. A gente vai começar a conversar aqui. Eu queria dedicar uma pergunta já para Ariene, né, de jornalista para jornalista, digamos assim, porque me chamou muita atenção quando eu li um pouco a respeito do seu trabalho, o fato de pensar a comunicação indígena dos povos indígenas para os povos indígenas, né, ou colocando aqui, né, no lugar da fala de uma pessoa indígena, de nós para nós, né? E a gente sabe que os protocolos jornalísticos, né, no seu ideal de teoria, eles buscam uma certa imparcialidade, eles se propõem estar a serviço do interesse público. A gente sabe que muitos desses conceitos foram superados ao longo do século XX, tanto teoricamente quanto academicamente. Mas eu queria te perguntar, né, do ponto de vista de uma pessoa que é indígena, é profissional da área e propõe uma comunicação indígena, né? Você se apresenta como uma jornalista que fomenta essa comunicação e que dá esse tom de nada sobre nós sem nós, né? Eu queria que você relatasse um pouquinho da sua história, como foi que você identificou essa necessidade de ter uma cobertura de imprensa, de ter uma comunicação que tivesse esse olhar para a causa indígena. Eu acredito que a gente começa a nossa história, né, no âmbito da comunicação, muito visando as nossas narrativas de como elas são contadas, né? Elas eram contadas de uma forma, continuam sendo ainda, hoje de uma forma, por conta da incidência das próprias pessoas do meio da comunicação indígenas, né, hoje também mediada pelas redes sociais. Então, hoje tem essa abertura maior para entender outras narrativas, mas por um determinado período, se você pegar, não um período muito longo, mas se você pegar, por exemplo, décadas, né, nós estamos em 2024, mas se você for pegar, por exemplo, até 2014, 2010, né, meados de 2000, a gente tem bastante narrativas, principalmente nos jornais, meio de comunicação, de imprensa, que ainda retratava de uma forma como o indígena, como o índio, por exemplo, né, que a palavra índio se foi mudar, por exemplo, né, com a proposta de lei agora, né, acho que, creio eu, que não faz nem 2 anos. Então, é uma trajetória muito longa, né, de que pessoas contam sobre nós. Então, o olhar do colonizador, a partir da escrita do colonizador, mesmo que aqueles que se dizem, né, por muito tempo, né, tipo, apoiadores da causa, ainda assim, são pessoas que narravam a partir do seu olhar, né, um olhar não indígena. Então, quando você, a parte de um olhar não indígena, você tem uns sérios riscos de, apesar de você conviver, estudar, você nunca vai ser indígena. Então, assim, você não vai ter o olhar do indígena, você nunca vai entender o que é essa visão de quando você escreve sobre o nós. Eu estou falando do nós, eu estou falando da nossa luta, né? Estou sentindo aquilo, não é apenas uma palavra vivenciada. Ela é uma palavra que sai de dentro, né? Eu falo partindo do princípio de que as pessoas convivem, né? Muitas, outras não, também nem fazem esse papel, né? De ir, conviver. Outros só pegam mesmo nas narrativas indígenas, só pegam para si como se fosse deles, e tem ainda a perspectiva da visão do indígena como objeto, né, de acha que o indígena ele é uma pessoa para ser estudada, né, a partir dessa visão, não sei, que o indígena ele é uma pessoa como se estivesse ali para ser tocada, para ser arrancada essa história. Então acho que abaixa muito a perspectiva do que quando que é se constituído o Brasil, né? O nosso país ele é um país, sim, que nasce do estupro de muitas mulheres indígenas, né? De massacre e genocídio de povos indígenas. Então tudo isso ela reverbera hoje ainda, né? E isso muito contado nos livros, contado principalmente no meio de comunicação. Então, acho que um dos grandes passos de eu ir
né, hoje ser uma comunicadora, de ser uma jornalista, ela perpassa muito por esse olhar de que eu não me enxergo aqui, né, porque que falam sobre nós dessa forma, porque que os nossos rostos não estão estampados, né, nos meios de comunicação de uma forma positiva, e sim sempre negativa, né, de que os indígenas são os atraso ao desenvolvimento, de que o indígena parece que está sempre causando mal à sociedade. Então, assim, eu acho que a partir de todo esse contexto, né, eu sou criada na comunidade indígena Trovo da Cabeceira, lá no estado de Roraima. Até os 18 anos, vivi dentro da comunidade. Então, assim, eu sou uma jovem liderança, fui constituída liderança muito cedo, por conta da luta em defesa dos direitos, principalmente da juventude, das mulheres. E logo depois, passei para a universidade no curso de comunicação social. Por conta disso, né, acho que foi mais por uma indignação. Acredito eu que a comunicação, para mim, ela sempre foi uma forma de eu, né, me posicionar, de a gente estar ali presente. Eu nem digo nos meios tradicionais, né? Eu acho que são várias vertentes hoje que a gente precisa estar, mas eu fui mais nesse campo de estar aonde a gente não estava, por exemplo, nos nossos próprios, nas nossas organizações indígenas, por exemplo, né? Os assessores até então eram não indígenas, então a gente ocupar esses espaços também fazia parte do nosso e faz parte da nossa história, né? Nós não... para se ter ideia é isso, que às vezes a pessoa não entende. Tipo, a gente está numa luta aqui, né, tentando ocupar os nossos próprios espaços, que é nas nossas organizações, que é nos espaços indigenistas, e que, se você for ver, não tem nem indígena no seu quadro de pessoas trabalhando. Então, assim, acho que tem um grande caminho aí, a gente precisa avançar ainda, sabe? Sim. Então, o meu papel de ir para a comunicação, ele vai muito a partir disso, de estar, de poder contribuir de uma forma na luta dos povos indígenas, não só de Roraima, mas também do Brasil, e também de formar também, não apenas de ter formações para mim, né? Eu fiz mestrado em comunicação, principalmente no ramo de comunicação indígena, com comunicadores indígenas. Então, assim, além de a gente se formar, ir para a universidade, pegar lá o diploma, né, fazer o mestrado, também a gente tem o compromisso do retorno com os nossos, né, que é o quê? Formar mais pessoas. Então, acho que esse é o meu compromisso com o movimento, de estar ao lado, de estar contribuindo, mas também formando outras pessoas. Que interessante isso que você trouxe sobre não ser mais objeto de pesquisa, de observação, porque ao se apropriar, né, da escrita, ao acessar espaços, você fala por si mesmo. E ao ser essa replicadora dos direitos humanos, do conhecimento adquirido ao acessar esses espaços, tu também não vai dar voz a ninguém. Tu reconhece que todas as pessoas têm voz, e ao ter todo mundo uma voz, tu tem esse espaço para enfatizar essas vozes que até então foram silenciadas, e isso é muito bonito. E enquanto jornalista, né, eu acho que lembra muito na fala da Ariane, da Susui, que não é apenas o fato de ela falar, mas ser escutada. Uhum. E aí, enquanto pessoa branca, eu posso, talvez, lembrar a importância de nós, pessoas brancas, escutarmos mais. Temos falado por muito tempo, né? Eu acho que o que ela fala dessa representatividade distorcida, os enquadramentos e as narrativas presentes na imprensa até hoje, mostram que, apesar do discurso de um país bastante diverso, essa imprensa, que também representa uma elite, é majoritariamente branca e reproduz discursos de branquitude, né? E acho que essa questão que nós estamos falando aqui, de onde parte o discurso, de quem escuta, de quem fala, nos leva a uma outra questão que eu quero direcionar à Silvia, que tem feito, né, treinamentos e levado o letramento antirracista para os ambientes corporativos. Tem uma palavra em meio da moda e talvez um pouco mal compreendida, não é uma palavra não, um termo, né, que se diz lugar de fala. E eu queria que a Silvia ajudasse a gente a entender isso, né? O que significa lugar de fala? Qual que é a importância da gente compreender esse aspecto para pensar em uma educação antirracista? Não só nos espaços formais, mas também nos espaços informais. Nossa, temos tema aqui para muitos dias, né? Mas tentando trazer para cá de uma maneira acessível e curta.
Esse termo se tornou muito popular, né, com o livro da Djamila Ribeiro, se não me engano, de 2017. E aí as pessoas começaram a falar muito, né, de lugar de fala, mas de uma maneira muito equivocada. Pelo menos em grande parte, né, das vezes em que esse tema era trazido à cena, ele era trazido de uma maneira muito equivocada, porque as pessoas entenderam que lugar de fala era um conceito que limitava quem podia falar sobre determinados temas. Ou seja, se eu sou uma pessoa negra, eu posso falar de negritude, mas não posso falar de branquitude, nem do que se refere à trajetória dos povos originários. Se eu sou uma mulher, eu só posso falar do universo feminino, não posso falar de outros universos. As pessoas, de uma maneira geral, entenderam que lugar de fala é isso. E isso é um equívoco, né? Porque a proposta não é essa de jeito nenhum. Desde sempre, né, esse tema, esse conceito, ele buscou jogar a luz do lugar de onde se fala. Eu acho que faltou essa palavrinha para todo mundo entender o conceito. É a partir de onde que você está falando. Então você pode falar sobre qualquer tema, mas reconheça que a sua fala é localizada. Você vai falar a partir de uma determinada perspectiva. Se você é uma mulher, se você tem uma trajetória de vida, experiências, vivências do universo feminino, você vai falar a partir desse lugar. Se você é uma pessoa negra, se você é uma pessoa branca, se você é uma pessoa indígena, se você é uma pessoa pobre, se você é uma pessoa rica, se você é uma pessoa do campo, se é da cidade, é reconhecer todos esses marcadores sociais que nos atravessam, nos constituem e formam o nosso olhar para o mundo e também vão ali organizando a nossa trajetória, o nosso jeito de interpretar a vida. Então, lugar de fala é isso, que cada pessoa, que cada grupo possa reconhecer a sua própria trajetória, entendendo, né, que sim, todo mundo vai ter alguma limitação, e aí é bom quando a gente reconhece o nosso lugar de fala, porque a gente consegue identificar a nossa limitação em relação a temas, a vivências, e é a partir daí que a gente de verdade consegue construir, né, uma relação, uma convivência de maior pluralidade, de equidade. Um diálogo, como a gente está propondo aqui, Thaís. Eu acho que isso quer dizer, então, que todas as pessoas têm um lugar social de fala e partem de uma perspectiva. E esse esvaziamento que anda ocorrendo nos debates beneficia a quem, né? A gente tem que se perguntar isso. Porque uma vez que a gente esvazia terminologias para que daí a pessoa se sinta legitimada e não se posicionar de forma antirracista, antidiscriminatória, seja qual for a discriminação, isso beneficia quem detém poder e não faz com que as estruturas sejam mexidas, modificadas. Então, pensar que sim, todos nós temos um lugar social de fala e devemos ter, né, também um bom senso e respeitar a vivência de quem sofre determinadas discriminações, pensando em quem tem protagonismo para falar sobre algumas coisas, saber ouvir também, não só falar, saber escutar ativamente, se posicionar e utilizar dos seus próprios privilégios para ser de fato um aliado nessas lutas antirracistas, né? Pois é, e falando desse lugar que cada um se posiciona, né, eu quero também conversar agora com a Ariene em relação às narrativas que predominam, os estigmas em relação aos povos indígenas, como ela vinha falando. Eu acho que um marcador muito forte é a correlação com a causa ambiental, o que é inerente, né, realmente da causa indígena pela relação com a terra e pode ser visto como algo positivo, mas talvez do ponto de vista ocidental e branco, a nossa relação com a terra, como o Beto conversou com a gente no episódio anterior, né, de não compreender aquilo, né, como uma relação intrínseca, mas como um bem a ser explorado, dificulta compreender os direitos dos povos indígenas, né, o seu lugar ali ocupado. E aí, outras questões também, como relação à compreensão de que os indígenas estariam isolados na região norte do país, né, sem esse reconhecimento de que foram dizimados de outras regiões e que ainda existe resistência, existem comunidades em todas as regiões, mas claro que no sul e no sudeste a gente vê esse apagamento de uma forma mais violenta, talvez dizendo assim. E aí, eu quero perguntar para a Ariene como que ela imagina que um jornalismo pode contribuir para essa compreensão de uma identidade indígena, além dessa perspectiva estereotipada. Que tipo de informação precisa estar disponível, sendo reforçada, né?
que narrativas as pessoas precisam ouvir e acessar para começar a ter essa relação de maior empatia, de maior compreensão? Eu acredito que uma das principais informações que precisam ser disseminadas sobre povos indígenas é que povos indígenas, eles fazem a proteção, né, de quase 80% da sua biodiversidade do planeta, ou seja, os rios, as florestas, as matas, o pouco que verde que ainda restam, significa que é porque ainda tem povos indígenas no mundo. Então, assim mesmo no Brasil, assim mesmo na Amazônia, Mata Atlântica, porque tem essa visão, né, de que só tem indígena na Amazônia. E, na verdade, não. Né? Hoje nós temos povos indígenas no Sul, nós temos povos indígenas no Nordeste que fazem parte dessa resistência, né? Aqueles que a colonização não conseguiram apagar são essas resistências, né, de várias misturas, mas continuam resistindo enquanto povos indígenas. Então, e fazem onde estão povos indígenas está ali a proteção dos seus territórios, porque a proteção do território não significa que porque o indígena quer muita terra, né, de que o indígena quer cada vez mais, não. Na verdade, o indígena ele quer apenas o que é dele, né? Então, assim, quando a gente fala em demarcação de terras indígenas, tem eu sempre falo assim que tem como é que fala, uma sombra quando a gente fala assim sobre a demarcação de terras indígenas. Ninguém quer saber, porque tem aquela visão de que vai tomar tua terra, de que vai expulsar você da sua casa, mas ninguém para pensar, ninguém quer parar para refletir de que os indígenas, na verdade, eles estavam ali primeiro, eles foram expulsos das suas casas, foram feitas novas casas em cima dos seus territórios ancestrais, muitas das vezes cemitérios ancestrais, muitas das vezes lugares sagrados que foram destruídos, e aí quando hoje os povos indígenas reivindicam esses espaços, né, e então acho que os filhos, né, da colonização, eles não refletem sobre isso. Será que realmente isso aqui não era um deles? Né? Será que isso aqui, de fato, é onde a gente está morando? Não era dos povos indígenas, não era um lugar sagrado deles. Então, acho que falta muito essa compreensão, e eu até digo que é uma compreensão e de uma reflexão que as pessoas não querem fazer. As pessoas não querem, é isso. O Brasil não quer reconhecer que ele foi nascido de genocídio indígena. As pessoas querem esquecer esse passado. Então, ao tentar esquecer esse passado, as pessoas também hoje não querem reconhecer que existem indígenas, não querem reconhecer que os povos indígenas foram quase dizimados. Então, quando a gente faz essa relação com a questão da comunicação hoje, do que a gente pode passar, é isso, de que os indígenas eles não estão fazendo mais nada do que a busca pelo seu direito originário, direito constituído, né, direito que foi garantido na Constituição Federal. Então, e esse valor de mercado, quando a gente fala sobre a terra, ele não é o mesmo para os indígenas. Por quê? Porque nós, enquanto povos indígenas, sempre falo que para nós a mãe terra é a nossa mãe. Então, se a mãe não se vende, a mãe a gente não bate na mãe, a gente não destrói uma mãe, né? Então, assim, a gente cuida da mãe, porque ela que nos dá os frutos, que é ela que dá a água, ela que dá a vida. Então, assim, como é que a gente vai destruir a mãe terra, né? Os nossos territórios. Então, assim, eu acho que talvez e muito moldada pelo capital, né? É o capitalismo que está aí, que está na cabeça das pessoas. Elas não conseguem chegar um palmo na sua frente para poder entender que, tipo, né, se a gente destruir tudo, a gente vai morrer, né? Ninguém vai comer dinheiro. Você destrói você destrói o rio, você destrói as florestas, você destrói as matas, daqui a pouco está cheio de prédios, e aí? Para onde? O que você vai beber? Qual é o custo da vida, né, Ariane? Exato, então assim, e quando a gente para falar sobre isso, as pessoas começam a entender um pouco mais. Mas aí, até chegar nas pessoas, esse é o grande desafio, né? Porque a gente vai falando aqui entre nós, a gente fala muito nas nossas bolhas, mas para poder furar essa bolha, é um grande desafio, isso muito moldado pela imprensa tradicional, a imprensa que é ela que leva, né, que consegue alcançar mais casas. Então, assim, quantos indígenas você tem nesses espaços, nesses meios de comunicação? Quantas pessoas estão ali falando
sobre isso, né, da questão do território, que a demarcação, na verdade, ela não surgiu dos povos indígenas, na verdade, a demarcação, quem começou a fatiar o território não foram os indígenas, foram os não indígenas. E hoje, quando a gente fala em demarcação, parece que é dos indígenas, negativo. Eu sempre falo, olha, vocês começaram a demarcar, vocês começaram a passar em cima do nosso território. E aí hoje, como a gente aprendeu que era através da caneta e do papel, da lei, então começamos a nos formar e começamos a ir para as universidades, começamos a nos tornar advogados, antropólogos, enfim, começamos a bater de frente com as mesmas armas que eles usam. Aí eles começaram a dizer, olha, os indígenas agora querem tomar nossa terra. Na verdade, não, a gente está buscando aqueles que eles roubaram, né, da gente, o pouco, na verdade, porque acho que não vai conseguir, né, nem a metade daqueles que eles tiraram de nós, porque o que eles tiraram de nós muitos dos nossos sagrados, né, que foram os nossos pajés, foram as nossas lideranças que se foram, isso aí não vai ter como voltar. Então, acho que a gente faz mais nessa luta para poder a gente alcançar. E eu acho que, assim, finalizando essa questão em relação à comunicação, eu acredito que para poder ser levado isso de uma forma mais... As pessoas, elas precisam, de fato, se descolonizar, se olhar para si. E isso eu falo jornalistas, né? Independente de serem brancos, né? De serem de outros povos. Então, acho que a gente tem uma luta muito grande a ser travados, né? Eu acho que a Silvia, ela traz uma coisa importante disso, né? Não é porque só o indígena tem que lutar pelos povos indígenas. Não, é uma luta da sociedade, é uma luta de todos. Então, assim, também como a gente defende os direitos humanos, a gente está falando de direitos indígenas, direitos humanos. Direito à dignidade, direito à terra, direito à vida. Então, acho que é um pouco disso. Essa descolonização é um movimento incômodo, né? É desarticular uma estrutura que está muito colocada, e quando a gente faz esse furar da bolha, usando o termo que tu usou, a gente mexe com essa estrutura e tenta parar com retrocessos, e esse movimento é algo muito subversivo. E quando tu fala também que é uma coisa de todos nós, os direitos indígenas, os direitos das pessoas negras, os direitos humanos como um todo, a gente também pode pensar o lugar de fala de pessoas brancas na luta antirracista. Então, eu direciono aí essa pergunta à Silvia, perguntando para ela qual é o lugar de fala de pessoas brancas na luta antirracista. Pensando aí que os silêncios também comunicam, e pensando numa frase que eu estava aqui pensando enquanto você falava, que a Grada Quilomba nos fala, né, que o racismo não é um problema só do negro, o racismo é também um problema das pessoas brancas que o criaram. Então, Silvia, tu pode falar um pouquinho sobre isso pra gente? Eu acho que a gente pode até ampliar, sabe, essa sua provocação de lugar de fala para lugar de ação. E aí eu pergunto isso, né, nos meus treinamentos, qual que é o lugar de ação do branco? Porque eu acho que nem é tanto mais pensar nisso, no lugar de fala propriamente do branco, mas quais as ações necessárias para as pessoas brancas romperem a branquitude. E aí eu já aproveito, né, para demarcar que branquitude não é sinônimo de pessoa branca. Branquitude, a gente está falando de uma identidade construída a partir da lógica do racismo. E é contra ela que a gente luta. Porque às vezes algumas pessoas ouvem a gente falar, né, pela eliminação, pelo fim, pelo desmonte da branquitude, e personaliza isso, como se a gente estivesse fazendo um ataque direto à vida de pessoas brancas. E não é definitivamente sobre isso. Então eu acho que as pessoas brancas, elas têm lugar, se quiserem, né? Se toparem esse convite de construir uma sociedade justa para todo mundo. E eles têm, sim, lugar de muita ação. Eu acho que tem que começar por um pressuposto que é fundamental para esse apoio acontecer, que é das pessoas brancas se racializarem. Eu acho que esse é um movimento fundamental para qualquer pessoa branca que queira se aliar a movimentos de justiça social e de equidade. Porque sem isso, a pessoa branca ela vai se juntar, né, a movimentos sociais, a grupos, enfim, mas vai fazer isso a partir ainda de um lugar de referência de humanidade. E disso a gente não precisa mais.
que inclusive foi isso que trouxe a gente até aqui, né, com a grande subalternização de todos os povos não brancos do globo. Então a gente precisa que as pessoas brancas se racializem, entendem que brancos são só mais um grupo humano, nada mais do que isso. Se lá atrás, né, durante os movimentos de colonização, eles se arvoraram esse lugar de hegemonia, de referência de humanidade, isso não serve, nunca serviu, obviamente, mas cada vez mais as populações do globo tomam consciência de que isso não serve mais. Então as populações brancas precisam entender que elas são mais um grupo, dentre outros grupos humanos, né, e que se historicamente promoveram tanta dominação, tanta opressão e tanta exclusão, é o momento agora de usar todos os privilégios que esse grupo angariou ao longo dos séculos para fazer diferente, né, para criar uma lógica de horizontalidade, para nos ajudar a fazer isso. Porque nós, os grupos racializados, a gente já está fazendo isso, secularmente. Populações indígenas, populações negras, todos os outros povos subalternizados, a gente já está falando, a gente já está denunciando, a gente já está propondo outras iniciativas, só que a gente não está no polo de poder. O alcance das nossas ações, ele ainda, infelizmente, é muito pequeno. Então, o lugar de ação que as pessoas brancas têm, que o grupo branco tem, é de ampliar cada vez mais esse debate, de descer, eu costumo brincar, né, com essa imagem, de descer do pedestal de referência humanitária, né, e literalmente dar as mãos para os outros grupos e nos ajudar a construir uma outra lógica de existência. Porque essa balizada na branquitude trouxe a gente até aqui, que é isso que a Ariane acabou de dizer, essa lógica da dominação, do controle, do capitalismo, da exploração pela exploração entre seres humanos, tudo isso é uma invenção da branquitude ocidental europeia. E não dá mais para a gente seguir nesse caminho. Definitivamente não dá mais. A gente precisa fazer outras escolhas. A gente precisa alcançar outras consciências. Ter uma outra visão de sociedade e de mundo. Porque se a gente seguir nesse caminho, a gente já está vislumbrando onde é que a gente vai chegar. O indicar o branco como uma raça e questionar a branquitude enquanto normatividade, enquanto regra do que é ser humano, né? Eu achei muito legal a abordagem que a Silvia trouxe, eu acho que conecta muito com o que a Ariane vinha falando, de reconhecimento desses povos, e no fim, eu acho que esse lugar do branco se reconhecer racializado, entendendo que ser branco é pertencer a apenas mais um grupo e não o padrão, é também um movimento que, tentando colocar em palavras positivas, de reconhecer a humanidade no outro. Porque à medida em que a branquitude foi se estabelecendo, ela não só se colocou como superior, como deixou de reconhecer a humanidade do outro. Então, toda essa objetificação que a Ariane vinha falando em relação aos povos indígenas é reflexo disso. E, tristemente, eu reconheço e vejo, né, enquanto a Silvia falava, eu me lembrava da minha infância, relato de pessoas, né, de uma família interracial, do orgulho que um dos meus avós tinha em reconhecer a sua ancestralidade eslava, né, de povos europeus, e assim, de olhar para a pele branca e reconhecer aquilo como um triunfo sobre o seu cônjuge, que não tinha origem europeia. Então, aí a gente começa a ver essas sutilezas que, na verdade, não são nada sutis, né? E aí, pensando na Constituição do Brasil, ainda as pessoas brancas, europeias, que vieram e que têm esse orgulho, muitos eram refugiados de guerra, muitos imigrantes muito pobres, muito sofridos, e ainda assim, com muitas dificuldades, conseguiram imprimir esse ideal, essa superioridade sobre os povos indígenas, sobre os povos negros, e isso persiste até hoje, digamos assim, né? E dentro já do que a Ariane vinha falando, eu queria perguntar para a Silvia, esse romper da bolha, como que é o movimento, Silvia, dentro das empresas, quando você... Eu sei que hoje é uma necessidade também, inclusive do capital, que as empresas sejam mais inclusivas, sejam diversas, nem todo mundo ainda é autêntico em relação a isso, mas há brechas para se tratar desses assuntos nas empresas. Enquanto mulher negra, como que é levar esse conteúdo para o ambiente corporativo? É possível falar que a gente está furando algumas bolhas, nas palavras da Ariane? Eu só queria voltar um pouquinho na sua fala, Esther, quando você diz disso, né, dessas pessoas que vieram para cá para colonizar, né, o Brasil, assim, de que isso foi uma escolha do Estado brasileiro, né? Uma escolha de ter um país branco europeu nos trópicos,
Então, a gente precisa ter muito entendimento, né, de como a nossa história foi sendo construída e montada desde lá até os dias atuais. Então, não é à toa que a gente tem uma classe média, por exemplo, branca no Brasil. Né? Isso não tem a ver com mérito, isso não tem a ver com esforço, isso tem a ver com um determinado projeto político de eliminação dos povos originários e de escravização das populações negras. Então, foram 400 anos em que 2 povos trabalharam, não tiveram nenhum retorno desse trabalho e toda a riqueza produzida foi direcionada a um único grupo. Então, a gente precisa ter consciência política e histórica de como é que nós nos formamos enquanto sociedade, para a gente não cair em algumas armadilhas, né, que são muito facilmente difundidas, principalmente pela mídia, né, pelos meios de comunicação de massa, e que fazem com que as pessoas se subjetivem, né, formem a sua subjetividade de uma maneira absolutamente equivocada. E aí são essas pessoas, já linkando com a pergunta que você me fez, são essas pessoas que a gente vai encontrar nas organizações. Né? São pessoas que passaram por que vieram de famílias que não tiveram nenhum tipo de educação para a equidade, né? E isso eu estou falando de todas as famílias brasileiras até muito pouco tempo atrás, eu estou falando inclusive da minha, né? Eu não tive nenhum tipo de educação, de orientação sobre o meu pertencimento, e aí a gente chega na vida adulta, né, e vai ocupar os espaços, né? Vai para o mundo do trabalho. Então, o que a gente encontra as pessoas ali acreditando, né, numa lógica moralizadora do racismo. O que é isso? A pessoa entende que se ela é uma pessoa boa, então ela não é racista, e ponto. Né, que eu costumo dizer que isso é moralizar o racismo, porque falar de racismo não é falar sobre ser boa ou não ser boa. Você pode ser uma ótima pessoa e ainda assim reproduzir padrões racistas, padrões opressores, excludentes, discriminatórios. Então, de maneira geral, são essas pessoas que estão ocupando, né, os lugares de poder, de decisão, não só dentro das organizações do mundo corporativo, mas isso a gente vê na saúde, a gente vê na educação, a gente vê no serviço público. Pessoas completamente alienadas do seu pertencimento racial, de uma discussão sociopolítica sobre o nosso país, e ainda com essa lógica da moralização, de acreditar que se ela é educada, se ela é polida, se ela cumprimenta as pessoas, né, se ela dá bom dia para o porteiro dela, para a empregada doméstica, enfim, que se ela é uma pessoa boa, resumindo, ela não é racista. Então é todo um trabalho de trazer essas pessoas para um universo de criticidade que em alguns casos, na maioria dos casos, essas pessoas jamais experimentaram. Então é um movimento, né, difícil de fazer, porque isso significa, sim, abrir mão, né, como você trouxe agora, às vezes de algumas memórias, ou de voltar a elas e reconhecer o potencial violento que essas memórias têm, que essas vivências têm, da nossa infância, da nossa adolescência, né, da nossa experiência em sala de aula. Então, as pessoas precisam olhar para isso e entender que o racismo estava lá, que ele estava operando o tempo inteiro, que ele ainda está operando. Não é incomum, né, a gente entrar para fazer um treinamento ou para uma reunião do mundo corporativo e eu ser a única pessoa negra na sala. O que aconteceu? Por que as pessoas negras e as pessoas indígenas não estão nesses lugares? E repito, não tem nada a ver com mérito, não tem nada a ver com inteligência, não tem nada a ver com ter perfil ou não, esforço para estar naquele lugar. Tem a ver com um projeto de Brasil que se organizou para que essas pessoas que estivessem ali fossem brancas, independente, inclusive, da sua qualificação. Porque tem muita gente ocupando muitos espaços, né, como alguns autores e autoras vão dizer, que a pauta antirracista, ela denuncia a mediocridade branca. Porque é isso, na medida em que a gente se movimenta, em que a gente começa a ocupar lugares, né, e aí sim, com um acúmulo muito grande, a nossa presença denuncia aquelas pessoas que às vezes estão ali exclusivamente porque elas trilharam uma estrada que foi construída para elas. Né? Não tem nenhum tipo de atributo, de algo que qualifique de uma maneira diferenciada a presença daquela pessoa naquela cadeira. Né, tem a ver com esse projeto político que foi criado pelo Brasil.
E aí eu vejo que nos últimos anos, e é muito recente esse movimento, tá? Não é um movimento muito antigo, não. As organizações brasileiras, elas vêm, né, se abrindo um pouco para pensar sobre diversidade, né? Há alguns anos essa pauta passou a ocupar um espaço maior ainda, né, diante da premência da sigla ESG, né, do Environment, do meio ambiente, do social e da governança. Então isso entrou, né, para dentro das organizações, mas na minha avaliação pessoal, muito mais como uma pressão internacional, como uma pressão interna, do que propriamente um movimento intencional, responsável e autônomo do mercado brasileiro. Não é à toa que a gente não tem dificuldade nenhuma de identificar empresas, organizações, instituições em geral, se afirmando antirracistas, mas quando, na verdade, a única coisa que elas produziram foi um cenário de tokenismo, né? Aí coloca lá uma pessoa negra, coloca uma mulher na diretoria, coloca uma pessoa indígena, num cenário absolutamente embranquecido, com um discurso embranquecido, com pessoas brancas majoritariamente compondo aquele espaço, e essa empresa, né, sem nenhum pudor, se apresenta para o mercado como uma empresa diversa, quando de diversidade não tem nada. Então, eu acho que a gente está ainda num momento muito inicial desse debate, pelo menos o debate num nível sério, né, num nível que transforma de verdade, que reinventa as nossas possibilidades corporativas e de convivências. Eu acho que a gente está num momento ainda muito inicial. Obviamente, né, eu estou falando de uma maneira generalizada, que a gente vai ter algumas organizações com mais maturidade desse tema, e outras com muito menos, e outras que ainda estão lá na negação. Estão dizendo, não tem problema no Brasil, o Brasil é um país miscigenado, a gente não tem que falar de raça, quando a gente fala de raça é aí que a gente divide. Então a gente tem um cenário ainda muito híbrido dentro das organizações, mas de uma maneira geral, eu acho que ainda a gente está nesse momento de, entre muitas aspas, tá? As organizações descobrirem o racismo e descobrirem que são racistas, ainda que não intencionalmente. Porque quando a gente está falando de racismo institucional, a gente não precisa de intenção para que ele se reproduza, né? Então, assim, numa análise rápida e na minha perspectiva, da minha trajetória, é mais ou menos isso que eu observo nesse cenário hoje. Uma análise rápida, mas muito cirúrgica. Thaís, olha, Silvia, obrigada por tudo que você compartilhou, Ariane também. E a gente tem feito como prática aqui nos episódios, no final de cada episódio, a Thaís traz aí algumas considerações e também a indicação de alguma obra de arte, de alguma obra cultural que a gente possa se inspirar. E eu vou deixar que ela fale melhor sobre isso, é melhor. Então, nesse episódio, a gente ouviu falar muito lindamente, inclusive, pelas nossas duas convidadas, sobre quem narra a nossa história e o papel do lugar de ação nas lutas antirracistas. Eu gostei muito, né, de trocar o lugar de fala por ação, que daí a gente se coloca, né, nessa luta antirracista. Que essas nossas conversas tenham, né, gerado aí reflexões que nos desafiem a pensar sobre o silêncio, a construir novas narrativas, a pensar de uma maneira disruptiva. E pensando aí em duas indicações que dialogam com o que a gente conversou hoje, eu trago uma dica literária. A primeira é o livro Escrevivência, a escrita de nós, reflexões sobre a obra de Conceição Evaristo, que é uma obra que conta com a participação da própria Conceição Evaristo, é organizada pela Constância Lima Duarte e Isabela Rosado Nunes, e lindamente ilustrada pela Goya Lopes. E outra expressão cultural também, historicamente marginalizada e até mesmo criminalizada, é o samba. Pensando em qual história esteve aí nos porões da história, nas figuras de resistência negra e indígena, a gente recomenda também o Samba Enredo da Mangueira, de 2019, Histórias para Ninar Gente Grande. Muita coisa boa para ver e aprender. Dá para aprender muito com toda essa arte. E antes de nos despedirmos das nossas convidadas, a gente quer agradecer muito a presença e pedir para que vocês deixem um recadinho final aí com os contatos, como que as pessoas podem acompanhar o trabalho das duas, né? Da Ariane, enquanto jornalista, da Silvia atuando nas corporações. Ariane, por favor.
Eu quero agradecer primeiramente pelo convite. Eu acho que sempre bom ouvir a gente fazer esses diálogos e a gente vai juntos, né, nesse caminhar. Não é uma caminhada muito fácil, mas a gente sempre fala que quando a gente tem os nossos pares, a gente faz esse diálogo com outros povos, com outras pessoas, a gente se fortalece. Eu acredito que esse espaço é muito importante, principalmente em relação às nossas forças, né? Então, eu quero agradecer a todos. Silvia, foi um prazer também compartilhar esse momento com você, aprendi também muito. E eu deixo um livro que ele traz, né, porque estava falando de indicação de livro, eu tenho um livro que é um dos livros mais, assim, que eu gostei muito esse ano, que é o livro Terra. Não sei se vocês já ouviram falar sobre antropologia afro-indígena, que tem tanto artigos escritas indígenas também como pessoas negras, né? Então, são duas visões, assim, que ambas se fortalecem. Você vê ali que as lutas, elas são muito parecidas, né? Então, assim, enfim, obrigada. Se vocês querem nos acompanhar, nos fortalecer enquanto povos indígenas, né? Então a nossa luta aí é uma luta que estamos sempre em luta, né? A luta nunca acaba. Então, o meu arroba é Ariane Sussu, e alguns momentos eu compartilho ali, mas também você pode acompanhar as organizações indígenas. Eu sempre gosto mais de falar das organizações indígenas, porque é as nossas organizações que fazem essa luta maior. Então, a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, a PIB, também temos a COIAB, né, que é @COIAB, que é a Coordenação das Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira, e também a minha organização de base, que fica em Roraima, que é o Conselho Indígena de Roraima. Então, essas três organizações que estão aí, que são a minha base de luta, de resistência, é o que eu sempre falo que são as minhas universidades. Obrigada. Muito obrigada, Ariane. Acho que também o pessoal pode acompanhar o trabalho da Amazônia Real. Sei que você publica algumas matérias lá, né? O jornalismo feito pelos indígenas, sim, né? Um trabalho maravilhoso. Sim. Amazônia Real, nós também fazemos para Sumaúma, Repórter Brasil, alguns desses trabalhos aí que a gente tem fortalecido enquanto jornalista, com foco no jornalismo investigativo. Perfeito. Silvia, deixa seus contatos para a gente também. Com certeza. Gente, mais uma vez, muito obrigada pelo convite. Um prazer estar aqui. Agradeço a vocês duas e conduzirem esse papo de uma maneira tão leve, né? Apesar de ser um assunto duro, difícil, a toda a equipe que está por trás, que eu sei o trabalho que dá para a gente produzir, né, uma peça como essa. Ariane, também, prazer enorme de te conhecer. Quero te acompanhar, saber mais das suas andanças. Por favor, vamos ficar perto. O meu arroba, eu estou no Instagram mais fortemente e no LinkedIn. No Instagram é @Silvia Silva, quase um trava-língua, mas é meu nome, Silvia Silva Psicóloga. Por lá eu coloco algumas reflexões, né, e também convido para algumas coisas que eu estou fazendo. E no LinkedIn estou como Silvia Silva, também é fácil me achar por lá. E como uma reflexão, eu queria trazer para cá uma fala que me inspira muito, inclusive me anima em momentos de desânimo que a gente tem, né, quando a gente olha para tudo isso que é a nossa sociedade. E é uma frase, né, é uma fala de um parente de Ariane, mas parente de todos nós também, que é o Ailton Krenak, quando ele pergunta qual é o mundo que a gente vai deixar para as próximas gerações. Porque se a gente chegou aqui e encontrou o mundo dessa forma, né, hoje nós somos os ancestrais das próximas gerações. E que mundo é esse que a gente vai entregar para essas pessoas? Tanto o mundo físico, concreto, quanto simbólico também. Então, eu acho que é uma reflexão boa, né? Para a gente fazer, principalmente nesses momentos de final de ano. Um abraço, gente. Muito boa, obrigada, Silvia. Lembrando, para quem acompanhou aqui todos os episódios, a gente falou que fez um material também de um e-book, né, que são os guias para as rodas de conversa. Lá tem um post da Silvia que serviu de inspiração para uma das nossas rodas de conversa, falando um gráfico muito legal que ela fez do que é educação antirracista. Não é poder dizer que não é racista, é bem mais que isso. Obrigada, Silvia. A gente fica por aqui e voltamos no próximo e último episódio falando de racismo estrutural. Até lá!